Eis uma espantosa técnica da imagiologia. Após ter absorvido uma microcâmara, as imagens são registadas por um portátil. É possível visualizar as patologias do intestino delgado. Foi tirada uma radiografia para verificar a iluminação da câmara. Visualiza-se a mucosa do intestino delgado, conforme indicação, mas procuram-se normalmente lesões que possam explicar o sangramento digestivo. Até agora inexplicável, malformações das artérias venosas ou lesões tumorais. A captação do intestino delgado está hoje completamente transformada pelo desenvolvimento da videocápsula e principalmente pela captação das hemorragias digestivas, da anemia. O sonho dos médicos realiza-se. Visualizar o interior do corpo torna-se possível. Depois de mais de um século, cientistas, médicos, vencedores de prémios Nobel, na sequência de um trabalho obstinado, conseguiram pôr a funcionar com êxito técnicas de imagiologia. Essas imagens contribuem para o diagnóstico e para a cura. Descobramos a história dessas invenções notáveis. O diagnóstico por imagens. Bruxelas. Instalado num hospital militar, o Museu Belga de Radiologia apresenta uma coleção importante de aparelhos que permitem representar a história do diagnóstico por imagens. Vamos descobrir as 4 categorias mais importantes do diagnóstico por imagens. Está na altura de uma viagem ao interior do corpo. Começa na Alemanha, nos finais do século XIX, em Würzburg, onde o jovem Wilhelm Conrad Röntgen, um professor brilhante de física, leva uma vida burguesa. Num clima de competição internacional, ele interessa-se muito pelas novas experiências conduzidas na Europa ao nível de radiação catódica. Nos tempos de ócio, deixa-se levar pela paixão pela fotografia. Esta atividade terá um papel decisivo na descoberta dos raios-x, que vão estar na origem da imagiologia médica. O que vai ser determinante é o acidente que Röntgen vai ter no seu laboratório. Um dia, o porteiro chegou com placas fotográficas. É preciso saber que, na época, as fotografias, as placas eram de vidro. E o porteiro, que era muito empenhado, chegou perto do seu amo e disse-lhe: "Escutai, eu fiz uma asneira, não sei bem, mas roubei um pacote de placas." Ele ficou muito curioso por descobrir como o seu auxiliar as tinha conseguido roubar. As ditas placas estavam numa gaveta, bem envolvidas num papel preto. Ele deu-se conta que a fonte que poderia ter dado aquela aparência à placa poderia ter sido a presença de um tubo de raios catódicos, que estava por cima da gaveta. E ali estava uma sombra de uma rodela metálica projetada nas placas. Avait été produite par la présence d'un tube cathodique qui était au-dessus du tiroir. Et il y avait une ombre d'une rondelle métallique qui avait été projetée sur les plaques. Durante 6 semanas, o professor Röntgen fecha-se dia e noite para estudar esse fenómeno. Descobre que é uma radiação, até ali insuspeita, que escurece as placas fotográficas. Dá-lhe um nome, raio-x, que designa o desconhecido na matemática. Ele radiografa a sua mão e imagina imediatamente as aplicações medicinais e industriais da sua descoberta. Depois procede à radiografia da mão da sua esposa. É em Würzburg que ele torna pública a sua descoberta, no dia 28 de dezembro de 1895. No mesmo dia, em Paris, os irmãos Lumière apresentam a primeira sessão pública do cinematógrafo. Estas 2 grandes invenções vão revolucionar a nossa época. 1901. O primeiro prémio Nobel da Física é atribuído a Wilhelm Röntgen. Humanista, ele não registra a sua descoberta, que permanecerá livre para exploração. Os médicos rendem-se imediatamente nos institutos de física onde os aparelhos são instalados. Os físicos, perante a afluência de doentes, pedem-lhes que levem os equipamentos e procedam aos exames nos hospitais. Existem 2 processos de leitura: a radioscopia, ou seja, uma imagem sobre um ecrã, ou ainda as fotografias chamadas também radiografias. No início pensava-se que a radioscopia dominaria, pois era mais fácil de utilizar. Mas a emulsão é melhorada e principalmente o tempo de exposição. Lembrem-se que para radiografar a mão da Sra. Röntgen foi preciso 1/4 de hora. Os problemas da radioproteção, ainda que conhecidos em 1896, não eram tidos em consideração. É necessário saber que para afinar um aparelho era necessário pôr as mãos sobre as radiações e em função daquilo que se via, quer dizer,
Se se viam os ossos, a radiação era suficientemente penetrante, e se estes não se viam, ela não era suficiente. E aquela aparelhagem era inconstante ao longo do dia, com todos os inconvenientes que possam imaginar. Suffisamment pénétrant. Et cet appareillage était éminemment instable au cours de la journée, avec tous les dégâts que vous pouvez imaginer. Os grandes conflitos do início do século XX vão ter como consequência o uso generalizado da radiografia. Doravante, torna-se possível ver os corpos estranhos. Todos os chefes de combate enviam postos cirúrgicos móveis avançados para o mais perto possível da frente de combate. Estão totalmente convencidos da utilização da radiologia na primeira linha de combate. Com essa técnica, determinam-se as lesões e os fragmentos. Durante a Guerra de 14, Marie Curie torna-se uma figura emblemática. O duplo prémio Nobel contribui para o empenho na guerra. Ela projeta caminhões radiológicos que transportam os equipamentos o mais perto possível da frente. Madame Curie e a filha contribuíram com os seus trabalhos para a história da imagiologia. É assim que os postos móveis fazem sua aparição. A lenda das pequenas Curies nasce. São usadas na Armada Francesa às centenas. A radiologia móvel presta imensos serviços. A Primeira Guerra Mundial vai fazer com que não haja, após a guerra, nenhum hospital sem um serviço de radiologia. Um industrial americano, George Eastman, nota que os dentistas recorrem desde o início do século a películas em celulose para radiografar a dentição dos doentes. Por que não utilizar o mesmo material na radiografia a fim de substituir as placas fotográficas? O primeiro suporte inventado era constituído por nitrato de celulose, que infelizmente é altamente inflamável e explosivo. Esse produto é substituído por acetato de celulose até aos anos 60. Hoje é usado o polivinil. Os negativos não se podem rasgar. Nos anos 20, durante o primeiro congresso de radioproteção, os especialistas em radiologia elaboram uma regulamentação sobre a unidade de medida durante o uso dos raios-x. Os médicos sofrem permanentemente radiações, enquanto que os pacientes recebem doses leves. Todos os anos, contam-se dezenas de mortos com leucemia. Os raios-x fulminam todas as células de uma forma cumulativa. Não é como uma insolação que 8 horas depois é esquecida. Ficam nos genes das células e debilitam o DNA. E isso provoca lesões a longo prazo. No mundo inteiro são elaboradas regras de radioproteção para doentes e técnicos. Doravante, uma chapa protetora de chumbo faz o ecrã. Um progresso importante é alcançado com a utilização de produtos de contraste inofensivos. Nos anos 30, segue-se o percurso desse líquido graças a uma câmara. Essa prática conduz a um grande avanço no quadro da urologia e da gastroenterologia. As imagens criadas permitem constatar anomalias e orientam o diagnóstico. Durante 3/4 do século XX, a tuberculose é um dos flagelos mais terríveis, fazendo milhões de vítimas. Felizmente, devido ao uso intensivo da radiologia e de um dos derivados da penicilina, é possível detectar, muitas vezes preventivamente, os focos da tuberculose pulmonar. A radiologia trouxe uma enorme contribuição à luta contra essa doença terrível. À cet égard, des examens radiologiques de l'enfant s'imposent à intervalles réguliers pendant toute la durée de son développement. Perante esse flagelo, os regimes mobilizam-se. Lorsque le train radiologique passe dans le lieu de votre résidence, n'essayez pas de déserter. Le dépistage de la tuberculose à la SNCF est une des principales préoccupations du service médical. Il est de votre devoir d'être sain, aussi bien pour votre famille que pour vos camarades de travail. Il faut que l'on puisse dire, lorsque l'on voit un agent des chemins de fer dans l'exercice de ses fonctions, cet homme est bien portant. Todos os trabalhadores em contacto com as poeiras sujeitam-se a doenças graves. Os mineiros estão expostos à silicose que obstrói os alvéolos pulmonares. Aí a radiologia não só faz o seu diagnóstico implacável, como contribui para o restabelecimento. Também gostamos de saber o estado dos brônquios, sempre que se tira uma radiografia. É necessário saber que uma chapa radiográfica é a projeção de um volume, o corpo do paciente, sobre uma foto ou 2 dimensões.
Assim, para fazê-lo, fica-se um pouco em dificuldade para perceber se a projeção de frente, de trás ou no meio. Na radiologia, o que é comum ainda atualmente é bater duas chapas perpendiculares uma à outra, de frente e de perfil. A segunda técnica é prender a escopia e dar a volta ao nosso doente. Não esquecer que é muita radiação. Aqui temos um aparelho de tomografia convencional. É um aparelho comercial derivado da aplicação do Sr. Bocage. Compreendem que, à medida que se afastam do ponto de rotação, fazemos movimentos. Tem uma delicadeza fotográfica. É a tomografia. Neste caso particular, vocês dão sumiço, vocês apagam as costelas anteriores, apagam as costelas posteriores, para analisar bem a parênquima pulmonar. Trata-se da tomografia pulmonar que foi utilizada de forma muito intensa para despiste de infecções pulmonares. A quando da Segunda Guerra Mundial, todos os exércitos dispunham de equipamentos com alto desempenho, robustos, e porque era um problema, transportáveis, possíveis de lançar em paraquedas. Todos tinham isso, o que quer dizer que não houve grande progresso, mas a difusão foi ainda mais importante que na Primeira Guerra. Durante a Segunda Guerra Mundial, os americanos lançam o programa nuclear Manhattan. Eles criam o primeiro computador ENIAC. O aparecimento da eletrónica favorece a emergência de novas tecnologias de diagnóstico por imagens. A invenção de calculadoras eletrónicas leva a um progresso considerável. 1956, 3 físicos americanos, Bardeen, Shockley e Brattain, do Bell Laboratories, recebem o Prémio Nobel da Física por terem inventado o transistor que substitui as lâmpadas. A história acelera-se, os computadores e os softwares impõem-se no mundo das imagens médicas. A revolução informática permite a aparição do scanner. Ele põe em evidência a maior parte das patologias do organismo. Colocado num aro, o gerador de raios-x dá a volta ao paciente. O princípio do scanner consiste em realizar incidências no corpo. Um computador reconstitui as imagens em 2 ou 3 dimensões. E dito de uma maneira simples, o que é o scanner? É o casamento da tomografia convencional da Primeira Guerra e o computador da Segunda Guerra. E este casamento só foi conseguido graças à meninice da firma EMI, EMI, dos discos e graças aos benefícios engendrados pelos Beatles. A EMI é a produtora dos Beatles, mas também na época um gigante da indústria eletrónica. As receitas enormes geradas pela venda de discos permitem financiar as pesquisas sobre o scanner. Nos anos 70, Godfrey Hounsfield, um brilhante engenheiro eletrotécnico britânico da firma EMI, inspira-se nos trabalhos do matemático Alan M. Cormack. Receberão o Prémio Nobel da Medicina em 1979 pela invenção do scanner. O professor Ambrose será um pioneiro. This is a CT scanner which was ever made. It was installed here in 1971, and on October the 1st we scanned our first patient in it. O radiologista Michel Collard é um dos poucos que encontrou Godfrey Hounsfield. Ele relembra essa época. A primeira vez que ouvi falar do scanner foi numa reunião em Londres. Deparei-me com Ambrose, um radiologista um pouco mais velho que eu, a mostrar imagens nunca vistas. E tive uma paixão súbita no dia seguinte, quando fui ver com Ambrose. Ele pôs-me em contacto com a equipe de Hounsfield. Mais britânico do que isto é impossível imaginar. Foi super britânico, com muito humor. Ele seguia com muita atenção os trabalhos matemáticos que permitiam fazer reconstruções a partir de perfis ou capturas de amostras, tanto de minerais como de atos médicos ou outros. E por que razão, se o fazemos, não fazer ao nível do cérebro, pois isso responde a uma pretensão médica, a uma preocupação dos médicos para examinar os cérebros sem maltratar os pacientes. Tenho outra lembrança dos fins de 73. O Congresso Internacional de Radiologia realizou-se em Madrid. Havia milhares, dezenas de milhares de radiologistas reunidos numa sala a falar do futuro da radiologia. E Ambrose falava à frente de 7 pessoas, 7 dos quais eram oradores. Imagine o distanciamento. Ninguém acreditava. E eu procurava um stand da EMI e encontrei um mini stand com um mini scanner em madeira. E um visionário inglês. Tive medo, não vos posso esconder isso. Disse a mim mesmo onde é que vim parar. Aquela máquina foi utilizada por Ambrose. Um registro durava 5 minutos. Em 5 minutos faziam 2 incidências. Assim, para fazer um exame seria preciso 1 hora e meia. Mas se o paciente se mexesse durante 5 minutos, havia uma branca e era necessário recomeçar.
Por isso era extremamente ingrato e não era possível na época ver mais do que 5 ou 6 doentes por dia trabalhando horas e horas e horas. E não havia televisão na época, ou seja, punha-se um aparelho de Polaroid e tirava-se fotografias Polaroids das imagens que apareciam. On mettait là-dessus un petit appareil Polaroid et donc on faisait des photos Polaroid de l'image qui était là. Eis uma das últimas gerações de imagens realizadas com o scanner. Depois de ter injetado um produto de contraste, são realizadas as imagens do coração. Softwares potentes permitem imagens em movimento do interior das coronárias e de diferentes aspectos do músculo cardíaco em atividade. Somos confrontados com um diagnóstico preciso. Vocês veem a imagem tridimensional, com o conjunto dos ossos, o externo e as costelas. Aqui temos um estreitamento importante, com esta pequena zona um pouco opaca, que representa uma calcificação. Important avec cette petite zone un petit peu opaque qui représente une calcification. É assim um scanner ultra rápido que é capaz de adquirir com uma rapidez considerável o conjunto da revolução cardíaca. É por esta razão que este scanner é capaz de estudar um organismo móvel, que é o coração. É preciso, assim, calculadoras ultra rápidas capazes de captar nos 64 canais os 8 segundos de aquisição que são necessários, em geral, para apanhar o conjunto do volume cardíaco. O interior desse volume cardíaco é definido ponto por ponto com uma resolução espacial estimada em 4 milímetros. Os radiologistas aspiram a obter imagens mais finas, mais precisas. O Japão experimenta um scanner equipado com 256 detectores por 64 hoje em dia. No mundo inteiro, os industriais tentam também diminuir a emissão de raios-x recebidas no exame com scanner. São experimentadas várias técnicas. O físico Georges Charpak inventou uma das soluções que promete diminuir os perigos do uso dos raios-x. A sua utilização no diagnóstico médico está longe de ser condenada. Genebra. É no CERN que Georges Charpak, no curso dos seus trabalhos, inventou a câmara proporcional. Permitiu-lhe detectar as partículas. Com a sua equipa, o físico desenvolve um aparelho novo, EOS. Charpak receberá o Prémio Nobel em 1992. A radiação na radiologia convencional é muito reduzida. A câmara proporcional é um aparelho que eu inventei para resolver um problema de física das partículas que deveria dar os resultados rapidamente. De physique des particules, qui était d'obtenir les données rapidement. Enche-se o espaço com filamentos. Podemos ter 300.000 filamentos com 20 micros de diâmetro e 2 metros de comprimento. E quando uma partícula passa ao lado, ela dá a morada e diz: "Eu estou aqui", entre os filamentos e filamentos compridos. E diz isso num milionésimo de segundo. Entre les fils et le long des fils. Et elle le dit en un millionième de seconde. O detector de partículas do professor Charpak tem a vertente de poder localizar um raio-x e avaliar a sua posição. Com um grupo de investigadores, ele põe em prática uma nova técnica de radiologia que permite dividir a radiação por 100. Esse novo aparelho EOS é dedicado aos doentes do esqueleto e às patologias ortopédicas. A sua exploração é assim muito específica. Chegamos a encontrar um emprego onde se combinam as qualidades do nosso aparelho que não estão em nenhum outro. Encontramos uma utilidade para as crianças. Há casos em que, por exemplo, quando um raquis está torcido e há que o endireitar com o colete, fazemos todas as semanas uma rádio. Aí, como se submete durante os 2 primeiros anos de vida da criança a uma quantidade de radiação tal, as radiações podem se tornar elas próprias um perigo. E nós, com o fator 100, ganhamos interesse para os médicos. Pode-se entrar num raquis de uma criança, entrar no interior das vértebras, ver os movimentos. Quando tem escleroses, que podemos corrigir, rodando no espaço em 3 dimensões. Atualmente não podemos fazer isso no corpo humano inteiro, mas estou em crer que vamos progredir na utilização dessa técnica de visualização.
de cette technique de visualisation. Mas a radiografia tem um papel colossal atualmente e rende serviços tais que... Mas não somos megalómanos e sabemos que não podemos substituir tudo. Et on sait qu'on ne va pas remplacer tout. Boston, Estados Unidos. Foi realizado outro progresso. A ação dos raios-X é reduzida consideravelmente com o emprego de um novo procedimento eletrónico altamente vantajoso. Uma imagem nova e mamográfica. A tomografia digital localiza os tumores do seio. O scanner é usado durante o exame. Depois de 1990, a taxa de mortalidade do cancro do seio nos Estados Unidos baixou a 25%. Isso deve-se principalmente à detecção antecipada graças à mamografia digital. Assim, o que se ensaiou fazer foi um aparelho melhor. Um dos problemas da mamografia convencional é o seio ser projetado numa única imagem. É como ter um livro com as páginas transparentes. Vemos as palavras nas páginas, mas não as podemos ler porque estão sobrepostas umas sobre as outras. Foi-se desenvolvendo uma técnica sobre a qual se começou a refletir pela primeira vez nos anos 60. Mas eu só ouvi falar dela nos anos 70 e foi só nos anos 90 que a técnica se tornou disponível, que nós pudemos desenvolver aquilo a que se chama tomografia digital do seio. E aquilo que se fez foi tirar muitas chapas de diferentes ângulos, no princípio de 11 ângulos diferentes. Cada imagem é uma mamografia, mas essa mamografia é conseguida com uma dose ínfima de radiação. Todas juntas, as 11 imagens expõem menos as mulheres aos raios-X que uma mamografia comum. A partir dessas 11 imagens, o computador sintetiza as incidências do seio. Peguem numa imagem, ali, com a mamografia convencional, vêem-se páginas sobrepostas de um livro. Com a tomografia computadorizada, observa-se cada página separadamente. Depois das nossas experiências preliminares, pensamos que esse método vai aumentar a nossa capacidade de fazer o despiste do cancro. Espero que a tomografia computadorizada do seio esteja disponível a partir de 2008. Estou muito otimista. Paris. O diagnóstico por imagens virtuais a 3 dimensões contribui para a luta contra o cancro. Todos os anos, 30 mil pessoas morrem com cancro do cólon. A partir de um exame do cólon feito pelo computador, as incidências são selecionadas. Um computador reconstitui as imagens a 3 dimensões. É possível agora explorar o órgão virtualmente, como com uma câmara. O doente faz uma preparação na véspera do exame que é ligeira. Na manhã seguinte, ele vem para o exame, normalmente de manhã bem cedo. A incisão digitalizada é a 2 dimensões e é feita no sentido antero-posterior. Quer dizer que o paciente está dentro de um túnel e é cortado em partes como uma salsicha. Em seguida, esses pedaços de salsicha vão sendo transferidos para uma estação de trabalho para um procedimento informático. Vão sendo reconstituídos e extrai-se o órgão em questão. Vêm-se representados os diferentes segmentos cólicos, o reto, o sigmoide, o cólon esquerdo, ângulo cólico esquerdo, ângulo cólico direito. O exame começa com uma viagem endoscópica que parte do reto em direção ao cólon. Logo que se descobre uma anomalia como esta, vem ali, trata-se da ocorrência de um pólipo. Tira-se a medida. Eis um pólipo de 15 milímetros que se situa a 16 centímetros da margem anal. Foi detectado um pólipo, continua a nossa visita, aqui estamos no sigmoide. É uma técnica realizada a partir de um scanner. É uma técnica que tem, quanto muito, 10 anos de idade, que se desenvolveu nestes últimos anos, que se impôs como um método novo depois da colonoscopia clássica e depois do clister de bário. O exame em si mesmo durou uma dezena de minutos. O doente poderá partir com os resultados, um relatório na forma de um papel com fotografias a cores, onde se precisam as anomalias encontradas com a situação exata. Estas precisões vão ser valiosas para o gastroenterologista, que poderá fazer uma polipectomia. Na imagiologia médica, há zonas nobres que são principalmente no abdômen. Nós estivemos com dificuldades até aos anos 60. Por exemplo, analisar um pâncreas era um mistério, impossível de ver. E no fim de contas, tudo vai avançar graças à ecografia. A ecografia permite exames sem radiação à maior parte dos órgãos moles e seguir a vitalidade e desenvolvimento do feto.
Consiste na aplicação de uma sonda contra a pele por cima do órgão a ser examinado, uma sonda que emite sons inaudíveis. Os tecidos reenviam as informações sobre a forma de um eco. Esse sinal é analisado por um computador que transmite em direto uma imagem a 2 ou 3 dimensões para um ecrã vídeo. Não há perigo algum. 1895, Pierre Curie e o irmão Jacques descobrem a piezoeletricidade. Torna-se possível a emissão artificial de ultrassons. Rebenta a Primeira Guerra Mundial. A guerra com submarinos é intensa. Desde o início que os militares tentam pôr em funcionamento uma situação. Paul Langevin, um aluno de Pierre Curie, mandatário da Marinha Francesa, desenvolve um sistema que usa os ultrassons. Ensaios são levados a cabo em Toulon para poder equipar os submarinos franceses. Langevin testa o transdutor a quartzo. Depois do armistício assinado, esse detector que os anglo-saxónicos batizaram de sonar foi abandonado. Rebenta a Segunda Guerra Mundial. O sonar equipa todas as frotas dos combatentes. A guerra com submarinos no Atlântico Norte está no auge. Os ingleses e os alemães utilizam os ecos dos ultrassons para detectar os navios, tornando os combates destruidores. Os combatentes equipam os aviões com sonares na luta contra submarinos. Os navios de combate também os utilizam. Os ultrassons, sendo inofensivos para o organismo, alguns põem a hipótese de poderem ser um recurso para uma nova tecnologia do diagnóstico clínico por imagens. E é um americano da Força Naval de Chamberlain que se aproveitou dos cálculos vesiculares da sala de operações, meteu-os entre dois bifes e viu se não dava um sinal à ecografia ao sonar. Deu sinal. Evidentemente que foi o princípio. E foi Horry, um radiologista americano, que propôs sempre com os excedentes de sonares as imagens de modo B. O modo B, diz a lenda, é bistável, mas existe uma outra explicação. Vai valer-se de uma torreta de bombardeador de um B-29, o motor da metralhadora, para substituir o transdutor. A única coisa de medicina era uma cadeira de dentista que estava na torreta. E a razão do uso de uma torreta era porque tinham que mergulhar o doente até ao pescoço. A água é boa condutora para obter as imagens. L'eau est un très bon conducteur pour obtenir des images. Donald, um escocês, vai utilizar esta técnica na ginecologia e é assim que os ginecologistas vão ver os primeiros interessados neste novo tipo de diagnóstico por imagem. Dava imagens, sim, dava imagens, mas devem calcular que no início eram demasiado casuais. Oui, ça donnait des images, mais donc vous imaginez que la qualité au départ était assez aléatoire. A ecografia não usa radiação, logo não é prejudicial ao organismo. É um dos argumentos que vai favorecer o desenvolvimento desta técnica de imagem. Os novos softwares possibilitam imagens do feto a 3 dimensões. É no Instituto Gustave Roussy que são exploradas as últimas gerações de ecografias. As imagens obtidas permitem constatar imediatamente a evolução dos novos tratamentos contra o cancro. Os investigadores descobrem que logo que um tumor ultrapassa os 2 milímetros, as necessidades de oxigênio e alimento das células tumorais aumentam. E uma nova rede de vasos sanguíneos aparece. O desenvolvimento da patologia desenvolve-se. Mas certos tratamentos são disponibilizados. Contribuem para a paragem da alimentação dos tumores pelo sangue. Logo que um tumor se desenvolve, tem necessidade de vasos sanguíneos que são pertença do cancro. Vamos constatar isso com imagens de 1930 sobre a importância desses novos vasos. Mas durante 30 anos, a pesquisa orientou-se para a célula cancerígena e negligenciou-se as imediações nos quais estavam os vasos que são o alvo sem dúvida mais acessível que a célula cancerígena. Serviço de ecografias do Hospital Gustave Roussy, em Essonne. A nova geração de aparelhos ecográficos permite constatar imediatamente a evolução desses novos tratamentos. Para isso, é injetado um contraste que revela as imagens. Essas imagens mostram se os tumores continuam a ser alimentados todos os dias pelos vasos, o tratamento é ineficaz, ou ao contrário, se eles se estabilizam, o tratamento atua. O interesse dessas máquinas novas, de facto, é poder pôr em evidência o produto de contraste injetado que nos vai mostrar, de maneira muito sensível, a extensão dos tumores. E vocês sabem que atualmente, em canceriologia, os novos tratamentos para destruição dos vasos são muito eficazes sobre certos tipos de tumores hipervasculares, como o cancro do rim, o melanoma, os tumores estromais, e assim vai-se podendo antecipar a eficácia, prevenir o clínico
e eventualmente adaptar as doses se o tratamento não for suficientemente eficaz. O que vos mostrei há pouco era a avaliação quantitativa. Vai-se avaliando os parâmetros antes do tratamento e ali vêm aparecer algumas zonas de necroses. Vê-se o doente uma semana depois e vê-se o quase desaparecimento da vascularização, sempre o mesmo volume, e segue-se o doente ao longo do tempo com essa zona necrótica. De facto, é uma convergência de desenvolvimento tecnológico pelos industriais. A chegada desses produtos de contraste ultrassonoros, aqueles que são novos nas nossas técnicas, e a chegada dos tratamentos novos do cancro, que são finalmente eficazes. A IRM, imagem por ressonância magnética, produz imagens de incidências do corpo sem radiação. A IRM assenta na utilização de um eletroímã que gera descargas nos campos magnéticos. Esses campos estimulam os átomos de hidrogênio dos tecidos e os seus átomos emitem ondas rádio. Os sinais são registados e analisados por computadores, realizando imagens em 3 dimensões. Estados Unidos, 1946. Os investigadores multiplicam os seus trabalhos para desvendar as leis da física. Felix Bloch, da Universidade de Stanford, Edward Purcell, da Harvard, descrevem separadamente o mesmo fenómeno da ressonância magnética nuclear. Receberão o Prémio Nobel da Física em 52. Essa terceira categoria da imagiologia vai abrir outras perspectivas à medicina. É nos anos 80 que a empresa MI elabora a primeira IRM. Essa técnica é não invasiva. Em 1985, a IRM é posta, enfim, a funcionar pelos grandes construtores. 2 investigadores contribuíram muito para o seu desenvolvimento: o físico inglês Peter Mansfield, da Universidade de Nottingham, e o químico americano Paul Lauterbur. Recebe o Prémio Nobel da Medicina em 2003. Essa notável tecnologia de imagem fica operacional com o uso de ímãs supercondutores. Alguns vaticinam a eliminação programada do scanner. A Universidade de Nottingham, Grã-Bretanha. É aqui que Peter Mansfield conduziu os seus trabalhos. Ele recorda as lembranças e emoções sentidas quando conseguiu as primeiras imagens. Hoje, 60 milhões de IRM são realizadas no mundo todos os anos. Peter Granell and I had written a Eu e o Peter Granell escrevemos um artigo num jornal de física que chamou a atenção de uma empresa que não trabalhava com a IRM, mas com o diagnóstico por imagens. Era a empresa MI, instalada em Middlesex. Eles não trabalhavam no desenvolvimento do scanner. Convidaram a encontrar-me com os outros membros dessa equipa. MI foi a primeira empresa comercial a ser lançada nessa nova caminhada do IRM. As primeiras imagens foram realizadas em 1973. Mas ninguém podia antecipar o futuro, até o momento em que foram realizadas as primeiras imagens de dedos em 1975. Eu queria construir a máquina para o corpo inteiro. Quando se conseguiu o financiamento, construiu-se um protótipo para o corpo no seu todo. Houve por volta de 1 ano para preparar a eletrónica da aparelhagem. Enfim, para obter as imagens. Mansfield realiza uma experiência. Em 77 são geradas as primeiras imagens do seu corpo. Segundo alguns cientistas, seria possível uma paragem cardíaca. Os seus cálculos provam o contrário, por isso corre o risco. A superfície dos ímãs estava mais ou menos a 55 graus. Eu não podia tocar nas bobines, senão ficava assado. Mas tudo funcionou bem e obtive 6 imagens do meu abdômen. About 6 pictures of my abdomen, different. Hoje em dia, além do diagnóstico, as imagens IRM permitem efetuar pesquisas, nomeadamente em ciências neurológicas, a fim de compreender o funcionamento do cérebro. A IRM gera imagens funcionais, quer dizer, possibilita a visualização da ação dos milhares de neurónios. No indivíduo vivo, sem sofrer de traumatismos, as imagens IRM são capazes de localizar de forma precisa as zonas do cérebro implicadas na linguagem. Mover-se, ler, pensar, solicita regiões distintas do nosso cérebro. Cada região ativa reclama oxigênio, aumentando o fluxo sanguíneo local.
As moléculas de hemoglobina do sangue transportam mais oxigênio para os neurónios. Mas a hemoglobina, ao libertar-se do oxigênio, altera as suas propriedades magnéticas. Resulta numa modificação do campo magnético dos átomos de hidrogênio do cérebro. Cada região apresenta um contraste que depende do seu estado de oxigenação. Com essas variações de contraste, os softwares dos computadores de IRM funcionais visualizam as zonas de atividade. Um objeto visto ou simplesmente imaginado solicita regiões semelhantes do cérebro. Estas imagens são testemunho disso. Vou lançar uma primeira série de imagens. As regiões incitadas são praticamente as mesmas. No Hospital Pediátrico Robert Debré, em Paris, constatamos o papel determinante que reveste a imagiologia em todas as fases do crescimento da criança. A IRM permite ter exames a partir de imagens muito precisas e sem perigo para os fetos e crianças. A IRM não se conseguiu fazer durante 10 anos porque o progresso técnico e as máquinas eram demasiado lentos. Hoje tornou-se uma técnica indispensável num centro de diagnóstico pré-natal. Em geral, queremos o diagnóstico por imagens mais exigente. Imagine um bebê com 800 gramas que se mexe. Há necessidade de correr e estudar a situação até ao fim. Todo o desenvolvimento tecnológico neste domínio traz um benefício para toda a população, mesmo para a população adulta. Aquilo que podemos fazer por um feto ou um novo nascimento não se pode comparar com o que podemos fazer depois. O objetivo real é desenvolver este tipo de tecnologia e principalmente utilizar meios que não sejam perigosos para o bebê e, em particular, evitar o mais possível os raios-X. Hoje o que está em jogo é poder desfrutar de tudo o que se proporciona ao adulto, ou seja, dizer a viabilidade cerebral, qual a resistência do cérebro, mesmo a noção melhor de transfusão sanguínea num bebê, crucial para saber se há implicações reversíveis ou não, e poder escolher o momento do nascimento, até provocar o parto. Pour savoir s'il y a une souffrance réversible ou pas et pouvoir guider le moment de sa naissance, voire provoquer l'accouchement, car il court trop de risques dans le ventre de sa mère. Em França, vários trabalhos são dedicados à descoberta da radioatividade espontânea a partir do final do século XIX. Contribuirão 50 anos mais tarde para realizar as primeiras imagens com produtos radioativos. 1903, o Prémio Nobel da Física é atribuído a Henri-Antoine Becquerel pela descoberta da radioatividade espontânea, assim como a Pierre Curie e Marie Skłodowska-Curie. O casal levou a cabo trabalhos com respeito a fenómenos de radiação espontânea, descobertos primeiramente por Henri Becquerel. Irene e Frédéric Joliot recebem o Prémio Nobel da Química em 1935. Descobrem a radioatividade artificial. A França não é a única a liderar investigações sobre o átomo. Desde 1931, o professor Ernest Lawrence, da Universidade de Berkeley, na Califórnia, dirige a construção do primeiro ciclotrão, que acelera as partículas. Recebe o Prémio Nobel da Física em 1939. Aí, os trabalhos militares conduzidos durante os conflitos levaram a grandes progressos durante a paz. É o caso da imagiologia nuclear, que surge depois da Segunda Guerra Mundial. Depois da guerra foi criado o CEA. Em 1946, Frédéric Joliot tornou-se o primeiro alto comissário para a energia atómica e disse que queria que o CEA se dedicasse à aplicação dos elementos radioativos não só à física, como à química e biologia. O primeiro laboratório de biologia foi criado a partir daí. Teve o primeiro reator que deu início a uma reação nuclear em cadeia, Zoé, em Fontenay-aux-Roses. Eu estava totalmente convencido do interesse da radioatividade artificial para a biologia e medicina. E o primeiro serviço hospitalar que teve o seu nome, Frédéric Joliot, foi criado aqui, em 1955, em Orsay. As cintigrafias são as primeiras imagens da medicina nuclear realizadas em 1955. Porque é preciso saber que Frédéric Joliot viu imediatamente o interesse dos radioisótopos artificiais, como eram chamados na época, para a biologia. E ele próprio utilizou o ciclotrão do Colégio de França, feito por ele, para produzir isótopos radioativos, incluindo o isótopo de iodo. Identificou as hormonas tiroideas com o iodo, injetou-as nos ratos e observou a cinética da hormona marcada na tiroide. Les hormones thyroïdiennes à l'iode, il a injecté ça au rat et il regardait la cinétique de l'hormone marquée
dans la thyroïde. À vie de Juif, depuis une dizaine d'années, les malades de la thyroïde absorbent de l'iode radioactif. Grâce à une curieuse propriété de cet isotope, il se fixe dans l'organe hypertrophié. Les spécialistes peuvent ainsi assez facilement déterminer l'importance des lésions. Il leur suffit d'ausculter le malade avec des compteurs de radioactivité. Le nouvel équipement du centre Gustave Roussy précise la distribution exacte de la radioactivité dans les régions cervicales et thoraciques. Son secret, c'est un appareil à développement et tirage photographique quasi immédiat. Les chercheurs peuvent comparer rapidement organes hypertrophiés et organes sains et localiser aussi vite toutes les lésions de leurs malades. E a partir daí, a instrumentação da medicina nuclear diversificou-se. Pôs-se a questão da utilização dos emissores de positrão. Dessa radioatividade, o positrão é a antimatéria, é um antielétrão que logo que encontra um eletrão, segundo a equação de Einstein, é igual a mc², a massa desaparece e ficam dois fotões que são emitidos simultaneamente. E são esses que se vão detectar com uma câmara de positrões. Evidentemente que no princípio havia os primeiros protótipos como os detectores. Isso foi feito em St. Louis, nos Estados Unidos, por Michael Terpagosian, mais tarde em Mass General Hospital, por Gordon Brownell. Boston, Estados Unidos. É no hospital da cidade, nos anos 50, que Gordon Brownell, um físico, conseguiu convencer o professor William Sweet, diretor do Serviço de Neurologia, a desenvolver uma geração nova de imagiologia médica. Seu princípio? Utilizar a radiação das partículas radioativas injetadas nos doentes portadores de cancro do cérebro e obter imagens. A primeira vez que apareceu a ideia de utilizar a tomografia por emissão de positrões foi durante uma viagem a Brookhaven, em 1950. Fui eu que tive a ideia de utilizar a radiação da aniquilação dos emissores de positrões para melhorar a sensibilidade e a resolução. E a resposta do Dr. Sweet foi: o que é um positrão? Disse-lhe que era a descoberta de um físico, Anderson, datada de 1932. Era uma ideia a desenvolver. Voltei ao hospital, onde comecei imediatamente a trabalhar numa máquina de imagiologia. Cheguei ao Massachusetts General Hospital em 1953. O grupo tinha feito um protótipo, uma engenhoca muito simples, para saber se o princípio funcionava. O meu trabalho era converter aquilo numa máquina útil. O primeiro aparelho de imagiologia era um aparelho muito simples, mecânico, que por investidas sucessivas sobre um papel químico permitia obter uma imagem. Uma câmara era inútil sem uma fonte de isótopos. Nós conseguimos os isótopos iniciais no MIT, graças aos seus ciclotrões. Não foi muito prático, porque a maior parte dos isótopos que utilizamos tinham uma duração de vida curta. Por exemplo, nós fazíamos os nossos próprios produtos radiofarmacêuticos e os produtos químicos que utilizávamos. Nós fabricávamos-los. Deitávamos uma olhadela e duas imagens estavam feitas. Uma mostrando a posição do tumor sobre a cabeça e a outra mostrando se estava do lado direito ou esquerdo. Pouco tempo depois de termos construído a máquina com a qual trabalhávamos, o que levou 1 ou 2 anos, começámos a fazer regularmente imagens. Nos 8 ou 9 anos seguintes, fizemos exames num universo de 5.000 casos de doentes com tumores no cérebro, ou abscessos, ou apresentando outros problemas. Desde os anos 60, demos-nos conta que tínhamos necessidade de material melhor e começámos a trabalhar no desenvolvimento de diversas câmaras com o alinhamento de detectores, por exemplo, para outro tipo de máquinas, pondo os detectores em círculo. Desenvolvemos talvez mais de 10 aparelhos novos diferentes. O avanço mais importante foi o da tomografia em 1970, que levou ao aumento do interesse geral e à utilização comercial da imagiologia por emissões de positrões. Sort of opened the door. I mean, everybody was going into developing in commercial applications.
Gordon Brownell foi um dos pioneiros que participou no desenvolvimento do TEP, tomografia por emissão de positrões, hoje incontornável. Esta máquina, que é um tomógrafo por emissão de positrões, ilustra tudo o que se passou durante 30 anos. Isto é um aparelho que permite fazer imagens do cérebro. O diâmetro é pequeno, através da tomografia de emissão de positrões. A resolução é simplesmente na ordem dos 3, 4 milímetros. Há 30 anos a resolução era de 18 milímetros, ou seja, viam-se manchas grandes no cérebro e hoje vê-se cada ruga, cada estrutura do córtex ou subcortical. O interesse desses traçadores radioativos é que só se injeta um pouco de isótopos radioativos. Mas como eles têm um período muito curto, a radioatividade é suficientemente forte para que se tenha uma detecção com uma muito boa sensibilidade. Hoje temos essa TEP como uma ferramenta inevitável no seguimento dos doentes cancerosos. É um sucesso notável. Eis a última geração do diagnóstico por imagens, o TEP-Scan. É a associação de um scanner e de uma câmara TEP, tomografia por emissão de positrões. O scanner realiza imagens anatómicas. O TEP registra as radiações emitidas pelos tecidos que fixam as partículas de um traçador radioativo. Depois, o computador mede a concentração desse produto. Os softwares reconstituem estes dois tipos de imagens. Sobrepostas, elas indicam os tumores. O TEP-Scan fez a sua aparição recentemente. É um grande avanço na luta contra o cancro. Pelo panorama do Hospital Léon Bérard de Lyon, constatamos como a imagiologia nuclear representa uma esperança nesse combate. Falta mostrar que, com um análogo de glicose, chamado hoje FDG, o flúor desoxilicose, que se marca com flúor 18, um emissor de positrões, conseguimos, com essa molécula, não só diagnosticar os tumores malignos, separar os tumores malignos dos benignos, como, sobretudo, e muito mais interessante, ver o efeito de um tratamento sobre um tumor, ver o aparecimento das metástases. Apercebemos-nos que é um método único, porque, mais uma vez, o tumor maligno consome mais glicose, tem um metabolismo aumentado e assim capta esse FDG. Parce que, là, encore une fois, la tumeur maligne, elle consomme plus de glucose, elle a un métabolisme augmenté, et donc elle capte ce FDG. E de um golpe, no mundo inteiro, o FDG e o TEP tornaram-se indiscutíveis. Todos os aparelhos atuais combinam a tomografia por emissão de positrões com o scanner X, porque são necessárias duas imagens. Uma imagem scanner tomodensitométrica excelente associada à imagem funcional da cabeça. Procura-se, por exemplo, ver a expressão dos genes in vivo, quer dizer, aquilo que se passa no indivíduo normal. Num sujeito que tem um tumor, há genes que se exprimem e outros que não. Sabe-se pela retirada antecipada de tecidos e tenta-se vê-lo in vivo. Isso é a tomografia por emissão de positrões. Entretanto, restam algumas dificuldades para serem vencidas. Tomemos como exemplo o cancro. O que é necessário saber é que, como todos os nossos métodos atuais, vê-se um tumor quando ele tem mais ou menos 10 milímetros. Mas 10 milímetros é 80% da vida de um tumor, o que quer dizer que o tumor é invisível ou ignorado para os métodos de diagnóstico por imagens durante 80% da sua vida, e isso é um problema grave. Assim, há que afinar as técnicas novas de imagem que permitem ver o tumor quando este tem 1 milímetro, quando conta só com algumas células. A imagiologia permite novas aplicações. A cirurgia cardiovascular faz agora apelo aos robôs telemanipulados associados a uma câmara. Os bypass coronários são praticados sem abrir o tórax, com o coração a bater. O cirurgião utiliza um robô e uma pequena câmara introduzido no interior do tórax do doente que permite seguir o desenrolar da intervenção praticada. Em França, 757 mil pessoas sofrem da doença de Alzheimer. O diagnóstico por imagens permite constatar essas lesões. O IRM revelou a degeneração de uma glândula cerebral, o hipocampo. As imagens funcionais indicam que, logo que um doente tem Alzheimer, outras regiões do cérebro entram em hiperatividade para compensar a deficiência do hipocampo. Brevemente, a imagiologia permitirá intervir mais cedo no decurso do desenvolvimento da doença.
Há outras tecnologias que apareceram, como a imagem óptica. A imagem. Aquilo que chamamos de imagem molecular quer dizer a imagem que utiliza marcadores específicos de um tumor. Específicos de uma doença que podem ser detectados e seguidos utilizando técnicas não invasivas de diagnóstico por imagens. Os progressos da imagiologia são, sobretudo, tornar-se mais precisa e menos invasiva. Está em marcha uma nova revolução com o aparecimento das nanotecnologias. Os componentes eletrónicos do amanhã usarão os átomos artificiais notavelmente empregues nos nanotubos de carbono com propriedades excepcionais. O seu consumo de energia será insignificante e a miniaturização inigualável. A influência dos cálculos será considerável. Estas novas tecnologias permitirão penetrar no coração das células e genes. Estas imagens, associadas aos novos tratamentos, darão mais hipóteses de cura. É a aposta de futuro do diagnóstico por imagens. Tradução e locução. Dialetos.